a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar mais um episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou a Drica Evarini e serei sua host para hoje, lembrando que esse podcast está disponível na Aurelo, Spotify, iTunes, Castbox e demais agregadores. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês também podem nos acompanhar no Twitter, @NBA das Minas, no Instagram, @NBA das Minas Pod e no TikTok, NBA das Minas. Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzidos pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. E não esqueçam também que vocês podem ser nossos colaboradores na Aurelo. É só acessar orelo.cc/NBA das Minas e escolher um dos planos com conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Esses podcasts, inclusive, têm podcasts exclusivos, séries exclusivas lá na Aurelo, tem apoios para todos os bolsos e gostos. E vamos aos cupons de desconto, né? Você que está aí vendo essas jerseys maravilhosas em quadras, tá a fim de comprar uma, tá chegando o Natal? Corre lá na Monza Imports, você tem desconto com NBA das Minas. E também lá na Odyssey tem várias camisas de basquete, inclusive a nossa linha exclusiva, né? Nossa linha do NBA das Minas, várias estampas bacanas. Também é só aplicar o cupom NBA das Minas e vocês também têm desconto. E na KTO, né, gente? Você que gosta de apostar, você que está começando a apostar, KTO.com, só atualizar lá com o NBA das Minas, o cupom NBA das Minas, e você ganha 20% de bônus no valor do primeiro depósito. Lembrando que todos os dias tem dica de aposta na NBA das Minas, no Telegram, no Twitter, no Instagram. Então, você aproveita, faz o seu cadastro, ganha 20% e já usa aí as dicas do NBA das Minas para apostar e para ganhar uma graninha extra e também, né, se divertir aí nessa temporada. E não acabou, porque na Centauro também tem desconto. Se liga lá nas nossas redes sociais, porque tem muita coisa de basquete e tem desconto com o NBA das Minas. Vamos dar aí o nosso salve para ela, nossa querida Agatha Máximo, que inclusive essa semana tá famosa, né? Apareceu aí fazendo confissões para quem ainda não tinha ouvido, porque volta e meia ela solta aqui no podcast, né? Que ela se apaixonou aí pelo OKC por causa de um determinado jogador, e essa semana ela falou isso ao vivaço na ESPN. Boa noite, Agatha Máximo. Tudo bem com você? Boa noite, Adriele. Tudo ótimo, né? A gente teve uma grande semana e um grande final de semana para o Brasil. Agora a gente tá vendo uma histeria coletiva tomar forma, né? Mas fora isso, fora esses nem sei o que dizer, tá tudo ótimo. O basquete em altíssimo nível está sendo apresentado pela NBA e pelo NBB. E é isso que você falou, né? Estou aparecendo. Inclusive, queria convidar todo mundo para assistir os jogos de quarta na Twitch, no canal do Ninja, comigo nos comentários. Então, estarei nos seus ouvidos e à frente da sua TV mais do que você imagina. Realmente, né? O final de semana foi de muita alegria, né? O domingo aí foi de tensão, mas de muita alegria para essas duas pessoas que vocês estão ouvindo aí. E provavelmente para vocês também, né? Muitas das pessoas que nos ouvem aí, né? Compartilham, enfim, dos nossos ideais e dos nossos pensamentos. Agora eu tô tendo que lidar, né? Aqui, perto da minha casa, inclusive, com essa histeria. Mas, ó Senhor, as coisas estão melhorando, assim esperamos, né? Para que a gente possa aí, né, se encaminhar esses 2 meses finais aí. E no dia de 1º de janeiro estejamos todos vendo o nosso presidente aí com sua faixa, obviamente que não recebida do atual presidente, porque ele já vai, ó, vazar. Mas enfim, eu quero que você fale antes de a gente começar aqui o nosso episódio, que tem 2/3 assuntos aí, surpreendentes, polêmicos, enfim.
Como é que foi aí dizer, né, em rede nacional, no intervalo aí do jogo entre Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, que você se apaixonou pelo OKC por causa de Kevin Durant? Me conte como foi se ver falando isso em rede nacional. Eu não tô entendendo porque você tá falando de novo sobre esse Não, assunto. mas é que você não me respondeu, né? Você achou que eu não ia te cutucar de novo. Eu quero que você fale. Eu falei do Kevin Durant, depois eu falei que o Blazers ia ser horrível, e aí agora a gente tá fazendo um episódio sobre como o Blazers está bem. Mas é isso, né? Eu acho que até o final da temporada o meu palpite não vai ser tão horrível assim. Não, eu acho que vai dar bom. Até porque no episódio passado, retrasado, não me lembro agora, você comentou sobre o Kevs, né? E o Kevs realmente tá jogando bem. Embora eu tenha aí minhas ressalvas ao Kevs e a continuidade de maneira longínqua aí desse time, mas é um time que tá, né? Tá bem, eu que o diga, né? 2 jogos contra eles, 2 prorrogações e 2 derrotas. Mas ok, vamos que vamos. Antes de a gente falar sobre o Blazers, já que você adiantou aí, né, Agatha, que esse é um dos temas do nosso episódio, porque realmente você disse que ia dar ruim e tá dando bom, pelo menos até agora. Nesses últimos dias aí, né, nesse intervalo entre o último podcast e o de hoje, algumas movimentações importantes, né, interessantes, principalmente aí pro pessoal do Brooklyn, que você tá aí, né, pertinho. Depois de com algum tempo de atraso, com alguns meses de atraso, né? Visto que Kevin Durant tinha pedido aí essa movimentação lá atrás, né? Antes dele pedir a troca, inclusive. Steve Nash foi-se embora, né? Partiu, picou a mula, pegou suas trouxinhas e foi embora do Brooklyn. Não é mais técnico do Brooklyn Nets. E Agatha Máximo, um dos nomes muito cotados para assumir o lugar dele, né, vai ser entrevistado com o aval do Boston Celtics, é Ime Udoka, né, o técnico que tá aí, suspenso há 1 ano, sabe Deus o que tanto ele fez, né, porque isso aí continua sendo um mistério para todo mundo, algo muito grave aconteceu, mas será entrevistado aí para o cargo de técnico do Brooklyn Nets, ele e o Quinn Snyder, né, são os 2 nomes aí mais cotados para assumir essa bronca. Como é que você vê aí essa movimentação do Nets, né, com esse atraso aí, né, o Kevin Durant havia pedido essa demissão, Kevin Durant e Kyrie Irving, né, essa demissão do Steve Nash há alguns meses atrás já, e aí deu todo aquele problema, né, aquele rolo de quero sair, não fico aqui com ele, nananana. O cara foi demitido, mas foi lá e perdeu pro Bulls, o Nets, né, 108-99 aí anteontem, pra quem terça-feira, né? A gente tá na quinta-feira. Então, como é que você vê aí essa movimentação do Nets? É um aceno a, tá bom, a gente vai cumprir aí a vontade de vocês? É realmente já mirando especificamente em Ime Udoka? Como é que você enxerga aí essa movimentação no Nets? E como isso pode impactar aí no médio prazo esse time que, como a gente vem dizendo aí há alguns anos, não tá virando? Drica, a gente fez um episódio, né, esse último episódio falando dos problemas do Lakers, os problemas do 76ers e os problemas do Nets, né? Desses 3 times, apenas um conseguiu encontrar o caminho da vitória por enquanto. Esse time é o Lakers, porque deram a mão na bola do homem, tá? A Estou bola vendo na mão aqui, do homem, né? A mão deram na a bola bola na... Deram a bola na mão do homem, deram a mão na bola do... Eu não sei, eu sei que ele tá segurando as bolas inteiras na mão dele e fazendo o Lakers ganhar o Russell Westbrook. Agora, depois desse disclaimer, eu queria dizer, falamos mal do Nets, não mal, né? Falamos verdade sobre o Nets e falamos verdade sobre o 76ers. E hoje saiu uma notícia de que o Harden machucou aí um tendão, né? Ficou 1 mês fora das quadras, então... mais um problema pro 76ers que, assim, se organizou e parou de entrar no burburinho, né? Estava, de fato, mais focado, um time que vinha melhorando. E o Steven Harden é foda, né? E o James Harden começou a jogar melhor. Agora, o Nets é um time que continua no centro de todo o furor, né? Os outros 2 times parecem que decidiram, começou a temporada, vamos focar na temporada, vamos parar de ficar, né, criando mais mídia, mais problema pra gente e vamos jogar.
O Nets não, o Nets continua desde 2020, né, quando o Kenny Atkinson foi demitido e todo mundo ficou assustado, porque, enfim, Kenny Atkinson é um bom técnico, mas falava que Durant e Kyrie Irving não queriam ele. Mais do que isso, queriam o Steve Nash e, enfim, tudo isso aconteceu, né? Saiu o Atkinson, entrou o Steve Nash, e desde junho do ano passado tem sido essa novela, né? Como você mencionou, lá em junho o Kyrie, ele falou que queria deixar o Nets deu permissão para o Irving buscar outras oportunidades e assinar essa troca no off-season. No dia 30 de junho, o Durant falou que queria sair, né? E aí acabou ficando tudo mais louco ainda. Isso tudo gerou todo aquele problema que a gente também já mencionou na off-season com relação às trocas. Mas aí começou uma conversa de que os dois queriam que o Nash saísse, né? Que o Durant se encontrou com o Tsai e que para que ele ficasse, ele precisaria ter que escolher, né? Ou entre a dupla ou entre o Nash. E aí acabou que não aconteceu nada de nada. Ficou o Irving, ficou o Durant, ficou o Nash. E nessas últimas semanas a gente tem visto algumas coisas acontecerem dentro desse time. Primeiro, enfim, Durant não foi para lugar nenhum. No dia 27 de outubro, 6, 7 dias, uma semana aqui atrás, o Irving ele postou um tweet, né, com um link para um filme, que é um filme recheado de mensagens antissemitas. É um filme que, enfim, falam muitas coisas, muitas fake news, e a gente está sendo bombardeado, né, por fake news de todos os lados. O Brasil, por exemplo, é um case a ser estudado sobre fake news. E o Irving se recusou a falar sobre o filme, falou que ele não estava promovendo, apenas publicando. Mas aí fica até feio, né, de falar essas coisas, porque você postou no seu perfil, ele falou que ele não nutre ódio por nenhuma religião e também não tirou o tweet. O Nets até fez um pronunciamento, né, ele falou que não tolera a promoção de qualquer forma de discurso de ódio, falaram que precisam ter um diálogo aberto e honesto, e o Tsai falou que pretendia falar com o Irving para que, abre aspas, ele certificaria de que ele entende que isso é prejudicial para todos nós e ele, como um homem de fé, é errado promover o ódio com base em raça, etnia ou religião. Falando ou não tendo falado, nada aconteceu com Kyrie Irving, né? A gente tem outros exemplos para dar, até recentes, de jogadores que proferiram discursos antissemitas e foram banidos de fato da liga praticamente, né? Praticamente um boicote que aconteceu ao jogador, ele nunca mais jogou. E nada aconteceu com o Kyrie Irving, mais uma vez a blindagem aí em torno das superestrelas. Mas o que aconteceu no dia 1º de novembro é que o Nets foi demitido. O Nash foi demitido, né? O Durant finalmente conseguiu o que ele queria. Demorou um pouco? Demorou. Mas o Nets decidiu tirar o Nash da frente, do comando desse time. Um time que até então estava com 2 vitórias e 5 derrotas, né? O Kevin Durant teve a pachorra de falar que ficou surpreso com a notícia, que ele estava tirando uma soneca, inclusive, Drica. E aí ele acordou e o Nash tinha sido demitido. O Nash que veio numa situação estranha, né? Porque assim, não tinha nenhuma experiência como treinador. Ele foi colocado num time em que tá num all-in, né? Tudo bem que a gente considera o all-in uma temporada só, um time que precisa vencer ou ele vai acabar, mas esse time ele está em vias de acabar já faz um tempo, né? Os próprios jogadores queriam acabar e acabaram continuando, ao invés de acabar terminando com o time. Mas fato é que, de fato, na minha opinião, o Nash não é um técnico que está preparado para segurar esse rojão. Primeiro, segurar esse rojão de um time muito importante, que é um dos favoritos, sem ter a experiência de treinador, né? E segundo, segurar esse rojão que é ter Kevin Durant e Kyrie Irving no elenco. 2 jogadores, 2 estrelas que são muito difíceis de lidar, que já destruíram múltiplos vestiários, né? Não foi um, não foi 2, foram múltiplos vestiários.
E surge aí, como obviamente principal opção, o Ime Udoka, né. Só que assim, o Udoka ainda tá em toda essa polêmica do que aconteceu ali no Boston Celtics. A gente sabe que ocorreu um relacionamento inadequado com uma mulher dentro da organização do time e que cada um que fala que foi pior do que a gente imagina, mas ninguém sabe o que aconteceu, o Celtics não veio a público falar, e essa punição do Udoka, é bom que as pessoas entendam também, né, é uma punição do Boston Celtics, não é uma punição da NBA. Então, de fato, ele pode ser contratado por qualquer outro time da liga que queira, de fato, segurar esse rojão. E o Nets, assim, que é um peito pra quem tá cagado, Drica? Já que tamo nisso, não custa nada também pegar um treinador que tá nessa polêmica, mas pelo menos sabe que é um bom treinador e que consegue lidar com essas questões, né? Voltando um pouquinho a esse negócio do Kyrie Irving, né? Já que você tocou nesse assunto, parece que na semana que vem o Adam Silver vai ter uma conversinha de perto com ele, né? Vamos ver o que ele vai dizer, né? Porque já chega, né? O homem é doido, e enquanto ele tava aí falando que a Terra é plana, beleza, ele é burro, o problema é dele. Mas aí quando ele começa a provocar certas coisas, é bom dar uma freada nele, né? Com relação ao Udoka, como você disse, né? A gente gravou sobre esse assunto lá atrás. Não se sabe exatamente o que aconteceu, né? Até hoje existem muitos pontos de interrogação nessa história, né? Todos os pontos de interrogação possíveis, inclusive. E a suspensão é do Boston Celtics, né? O Boston Celtics não o demitiu. Então, ele ainda é funcionário do Celtics, né? Se a gente for levar o pé da letra, né? Se o Nets quiser, ele teria que mandar alguma coisa em troca, né? Tipo, uma troca aí de jogadores. Porém, aparentemente, o Celtics deu esse aval, né? Essa permissão para que ele fosse conversar com o Nets. Mas há insiders da NBA, de Boston, dizendo que a NBA pode agir caso o Nets o entreviste e diga: beleza, a gente quer você aqui como técnico. Talvez a NBA possa fazer alguma coisa nesse sentido, visto que, de novo, né, há alguma coisa que a NBA deve estar ciente e que nós não sabemos, para que o Udoka tenha sido aí, né, suspenso, levado uma suspensão tão dura do Celtics, né? Chama atenção que a NBA não tenha feito nada? Chama, né? Mas há esse burburinho que a NBA possa se intrometer aí nessa negociação, caso de fato o Nets opte pelo Udoka e não pelo Quinn Snyder, que é um outro nome que está sendo ventilado e que vai ser entrevistado pelo Nets. Mas também não me surpreende que o Nets tenha ido atrás do Udoka. O Udoka, né, tirando essa parte que, de novo, a gente não sabe exatamente o que é, mas como você bem mencionou, né, cada pessoa que fala que é pior do que a gente imagina. Tirando isso, né, ele é um bom técnico, provou isso ano passado, começou mal, né, a temporada lá em 2021 mesmo, mas ajustou o time do Celtics, o Celtics se tornou a melhor defesa da NBA, chegou à final, ele chegou à final da NBA no seu primeiro ano como técnico, e o Nets o conhece, né, ele era assistente no Nets, então, assim, as pessoas lá sabem como ele é, né, enfim. Sabem como ele é no trato com os funcionários, com o staff, com os jogadores, e sabem e viram, né, o que ele é capaz de fazer com um time. Agora, se vai dar certo essa negociação ou não, não sabemos, né? Não me surpreende, não me surpreenderia se o Nets deixasse de lado tudo o que aconteceu, né, em Boston e o levasse, porque eles querem fazer dar certo, né? Já está, digamos assim, vergonhoso para eles, né? Visto que era para ter dado certo há 2 anos atrás e não deu. Então eles querem fazer dar certo e eles viram que, de fato, o Udoka é capaz, sim, de ser um técnico principal, né? Fez isso no Celtics e poderia fazer no Nets. Mas não sei até que ponto isso vai ser possível, vide a suspensão que ele foi submetido aí, né? Nos últimos 2 meses. Menos de 2 meses, né? Então, a ver como isso vai ficar. Como você falou, é um cara que talvez possa lidar melhor, né, com todas essas questões do Nets. Acho que o Nets vai chegar numa final de conferência, ser campeão de conferência. Continuo achando que não, com o Udoka ou sem o Udoka. Principalmente no leste, que a gente tá vendo aí tão
tão forte. Acho que não é só o técnico o problema do Nets, embora o Steve Nash fosse, com todo o respeito que eu tenho a ele como jogador, horroroso como técnico. Não é só isso, né? É uma série de outras questões ali no Nets, de elenco, de personalidades mesmo, de ego, de um time que não consegue ter uma característica, como você falou e a gente falou no episódio passado, né? O Lakers é um time que não tem cara de time. Começou a se ajustar, né, utilizando o Westbrook, como a gente falou também no episódio passado, no lugar em que ele está acostumado a jogar. Também não acho que vá a lugar nenhum, mas já dá uma alegria pro seu povo aí, né, pra sua torcida. Agora o Nets eu não acho que é só o técnico o problema, né? Demitiram porque era pedido dos dois e para tentar, né, tornar o clima um pouco melhor, demitiram e querem trazer aí uma outra pessoa que talvez possa melhorar, pelo menos, né, o desempenho. Mas não acho que vá a lugar nenhum. A questão do Doka a gente vai ter que ver ainda. Ele vai ser entrevistado, ele com o Snyder, talvez outros nomes também surjam aí nos próximos dias. E isso também deve acontecer de uma maneira mais veloz e mais rápida, né? Porque a temporada ela é longa, mas também não é tanto, né? Não dá para ficar esperando demais. E aí é ver, né, o que vai acontecer. Espero que o Celtics também tome essa decisão aí do Nets e comece a se mexer para trazer um técnico de verdade, né? Deus abençoe. E assim, não tá horrível. Vamos, antes de entrar no assunto, já puxando pro assunto, até porque ele é o assunto, mas eu queria parabenizar seu homem ontem, né, Drica? O que jogou Jason Tatum, apesar Não, da... o que ele está jogando. Vamos, corrija a sua frase. Não, porque está jogando sim, mas eu acho que às vezes no começo de temporada a gente tem esses jogos mais mornos, né? Os Sim. times se encaixando. Mas até tuitei sobre isso ontem, como os jogos entre as equipes principais aí, as que brigam por título, têm sido bons, né? Os jogadores têm entregado de fato e isso aconteceu ontem no jogo do Boston Celtics do Cleveland Cavaliers. Já trarei fatos, tá? Eu vou voltar com os fatos, porque eles são importantes aí pra gente entender um pouco do que tá acontecendo na temporada. Mas queria falar deles, e aí ontem rolou também o jogo do Trailblazers, né? O Trailblazers perdeu seu segundo jogo, mas também um baita jogo. Óbvio que o Blazers não tá entre os favoritos, mas ontem nós tivemos aí 11 jogos na rodada, né? E o Blazers caiu para o Grizzlies por apenas 5 pontos. Então a gente tá vendo jogos muito parelhos, né? E um Blazers que, olha só, eu que fiz o meu vídeo lá pra ESPN, né? Falando que o Blazers ia acabar, ia rachar. Estou me sentindo uma verdadeira palhaça, Drica. Uma verdadeira palhaça. É forte, hein? É forte. Não, mas você fez apostas ousadas nessa temporada, né? O Cavs, você disse aí, falou muito bem, tá dando certo. O Blazers não tá dando tão certo. Vamos trabalhar com porcentagens nas suas opiniões, opções e apostas, Agatha. Não olhe dessa maneira, né? De só o que você tem errado. O Blazers, né, como você falou, perdeu, mas, né, pra quem a gente sempre. A gente não, né? Você sempre falou do Oeste, o Leste tá muito forte, enfim. O Oeste aí que tem seus favoritos, né? Tem o Warriors, por exemplo, que é o atual campeão, que hoje atualmente é o 12º, né? Com uma campanha de 3-5. E a gente tem aí o Oeste, né? Com Clippers, próprio Warriors, Denver Nuggets, Dallas Mavericks, enfim, todos os times que a gente aposta lá pra cima. O Portland Trail Blazers, né, que passou por uma reformulação, né, na temporada passada aí, mandou o CJ McCollum, tem feito, né, um trabalho aí diferenciado, né, manteve, óbvio, o Damian Lillard, mas reconstruiu em volta novamente do Lillard, é claro, mas com outras peças. Esse Portland Trail Blazers é o segundo colocado no Oeste atualmente, né, com uma campanha 5-2. Repito, a campanha do Warriors é 3-5. A campanha do Blazers é 5-2. Agatha Máximo, você, obviamente que você não imaginava isso, né? Mas como você enxerga esse Oeste dessa maneira? Porque o Portland é o segundo, o Utah Jazz, que a gente mencionou aqui nos últimos episódios também, né? Completamente reformulado, é o terceiro colocado. Então, assim, as coisas são meio esquisitas pro lado de lá, aliás, pro seu lado, no caso.
Então, né, é aquilo, a gente vem falando há um tempo, Drica, a gente tá acompanhando uma entre-safra muito legal, né? Grandes estrelas, óbvio que ainda jogam, mas em final de carreira, e surgindo novos nomes dentro desse cenário de times em reconstrução, né? Obviamente que o Portland Trail Blazers tem o Lillard, né, e como a peça principal desse time, mas tem jogadores importantíssimos fazendo esse backup, né? Por exemplo, o Anthony Simons, que tem só 23 anos, ele é o jogador com média de mais minutos nesse time do Trail Blazers e ele tá com 22 pontos de média, né? Tá com quatro assistências também de média. 90% no lance livre, o que é bem legal, bem interessante, e tá conseguindo entregar bem nos arremessos também. Tem o Jeremy Grant, que foi uma adição importantíssima para esse time, com 16 pontos de média, e o Nurkic com 14,9 pontos de média. Então a gente tem aí quatro jogadores acima de 15 pontos de média nesse time. É muito legal de ver isso, né? E mesmo assim, eu comentei sobre isso no último episódio, quando eu falei sobre o trio ali do Lakers, o trio do Nets. Os outros jogadores, você tinha 2, 3 jogadores com acima de 10 pontos e o restante tudo abaixo de 5. Aqui não, você tem um Josh Hart contribuindo com 10 pontos por jogo, um Shadon Sharp de apenas 19 anos, com 19 minutos por jogo, contribuindo com 8,3 pontos. Então, é um time muito jovem, um time com essas pequenas peças iniciais se montando, mas que de fato encaixou, né? E às vezes é aquilo que a gente repete todas as vezes também. Hoje eu só tô puxando o feedback, né? Puxando rebobinando a fita, mas é verdade. É aquilo que a gente sempre bate na tecla, que às vezes o fit é mais importante do que os nomes que estão dentro dessa equipe. E é o que tem acontecido com o Trail Blazers. Vou ter que continuar na minha aposta, porque eu de fato acho que o Trail Blazers não vai surpreender a ponto de, por exemplo, passar de fase num playoff. Não acho que tem time para isso, não tem banco especialmente para isso, né? Para segurar 7 jogos de playoff contra um time como o Warriors, contra um time como o Grizzlies, até mesmo o Nuggets, que ainda tá se reacostumando, né, com a sua rotação original. Mas é um time que já deixa a gente interessado, né? Um time que já faz a gente olhar e, ó, mesmo se o Damian Lillard saia num futuro próximo, as peças que o Blazers pode ganhar em retorno podem tornar esse time interessantíssimo. Jovens que vão continuar, mais peças que chegam através do Lillard num futuro, em caso de reconstrução, fazem desse time diferente do que a gente imaginava da temporada passada, sem visão aí, sem previsão de futuro, algo a se pensar, algo a se considerar como um contender aí nos próximos anos. E é isso, né, Gata? Pode parecer cansativo e a gente pode parecer repetitivo aqui, mas tem alguns anos já que a gente vem falando sobre isso, né, que você falou do fit, né, da construção do time. E de novo, né, o Lakers, por exemplo, o Sixers, o Nets, são exemplos de que não adianta você ter 2, 3, 4 estrelas, né, de primeira, segunda, terceira prateleira, se o time não tem cara de time, né? Ainda que o Portland não tenha, e eu concordo com você, não tenha aquela profundidade necessária para que esse gás inicial ele se mantenha durante toda a temporada, há uma amostra de que existe um time que, com algumas peças, né, reforçando, pode dar passos a mais, né? São jogadores, óbvio, não estamos falando aqui do Lillard, o Lillard é uma estrela, mas tem outros jogadores jovens que podem contribuir muito e que podem evoluir juntos, né? O time já mostrou que tem cara de time, que consegue jogar, né, que encaixa bem, que teve uma montagem aí que tem uma lógica, né? Que tem uma consistência, que existe aí um modelo, um desenho de jogo.
A partir daí, você vai fortalecendo esse elenco aos poucos para que, no médio, longo prazo, o time de fato possa brigar por algo a mais, né? Ao contrário do que vinha nos últimos anos, né? Tinha o McCollum, tinha o Lillard, mas batia naquela trave, né, exaustivamente, e no Oeste, que é, de novo, muito forte, não ia a lugar nenhum, né? Então é importante ter essa visão, né, de que o time, hoje em dia, na NBA, para ele ser campeão, óbvio, precisa de uma, duas, três peças que desequilibram, mas precisa ser muito mais do que isso, né? Precisa de uma equipe, de uma profundidade, de uma rotação, que o time não caia tanto de qualidade a partir do momento que você precisa começar a fazer essas substituições dentro de quadra. Então, é interessante sim, não acho que vai manter essa pegada, né? Ano passado a gente teve essas mostras também, né? O Cavs, que hoje é um time mais maduro, mais pronto ainda que jovem, na temporada passada começou muito bem e começou a cair, o Bulls a mesma coisa, o Portland vai ser a mesma coisa, até porque a gente tá falando aí de um Oeste com times que já estão mais prontos, né? O próprio Warriors é o atual campeão, não começou bem, mas isso não significa nada, né? A gente tá aí hoje é dia 2, 3, a gente tem 2, 3 semanas, entrando na terceira semana de NBA, é uma amostra muito pequena ainda, né? De resultados, é uma amostra que a gente já consegue analisar problemas, qualidades e ajustes que precisam ser feitos nos times, mas é uma amostra muito pequena no resultado final, né? Quando a gente tá falando de uma temporada aí de 80 jogos. Então, no Oeste que tem aí, né, todos Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Clippers, Warriors, não, o Blazers não é um time que vai se manter lá em cima, assim como o Utah Jazz, que é um time que, apesar de ser praticamente novo, né, muito jovem, reconstruído, tá se mantendo ali em cima, começou muito bem, e é outro time que a gente vê que tem aí uma pegada, que tem uma construção interessante, até porque a gente sabe construir times, né? Mas também não vai ter essa força necessária para se manter lá. O que importa para os torcedores, né, de ambos, né, também do Jazz, isso serve para o Jazz também, é entender que existe uma preocupação da franquia em montar um time que seja sustentável, que ele possa ter uma continuidade, né? Que não é focado em 2, 3 peças, mas que é uma coisa para ser desenvolvida e ser um time que vai chegar, né, lá na frente. Se vai dar certo, pode dar, pode não dar, né? Não é uma receita pronta. O basquete não é assim, faz isso, 2 mais 2 e vai dar boa. Não é assim. Mas é um caminho que é importante ser trilhado, né? A gente já falou aqui inúmeras vezes que o Warriors aí é multicampeão, não é à toa, né? Teve paciência para montar um time que tá sempre chegando, tá vencendo, vence, vence e vence, né? Já diria o meme. Então é importante ter essa consciência e é o que a gente tem visto, né? Em algumas franquias da NBA, infelizmente não são todas que têm essa consciência. Drica, aí, especialmente quando a gente fala de franquias pequenas, né? O Trail Blazers é uma franquia pequena, que fica numa cidade que, enfim, que todas aquelas problemáticas, né? Já o time vai ser vendido, a gente sabe que isso vai acontecer, porque, enfim, o antigo dono pediu que isso acontecesse quando ele falecesse, a irmã dele tá ali cuidando todos os ativos dele, e eventualmente o time vai ser uma das coisas a ser liquidada. E aí, isso é um podcast inteiro, né, pra falar como também o dono da Nike quer comprar esse time. Então é um time que no futuro pode ter muito dinheiro, mas ainda assim faz parte de um mercado pequeno. É preciso ter essa paciência, é preciso lapidar essas joias, né? Quando cai um Anthony Simmons, quando cai um Shadon Sharp, quando eles têm a habilidade também da diretoria de trazer um Jeremy Grant, é fazer com que esses jogadores entreguem o máximo, né? Durante o período que eles ficam por ali, tentar segurar esses contratos. A gente sabe também que ano que vem vai vir uma fatia mais gorda, né? O cap vai aumentar, e o cap aumentando, a gente sabe a forma como isso, óbvio que é bom para os jogadores, mas dificulta para os mercados pequenos, no sentido de que um cap maior melhora a situação dos times que estão na Luxury Tax, né? Como é, por exemplo, o Golden State Warriors, que está se dando ao luxo de gastar mundos e fundos, né? Foi conversado, inclusive, sobre uma nova versão de um hard cap, né? Para tentar
nivelar as coisas, para que, por exemplo, o Warriors não possa se dar ao luxo de gastar quase que uma folha inteira salarial nova só pagando multas, enquanto um time de um mercado pequeno como é o Portland tenha que se virar dentro do contrato, porque não pode pagar essas multas. Então, estão existindo estudos, né? Aí tá rolando esses estudos para entender qual é a melhor forma de prosseguir com essas questões contratuais, se diminui essa flexibilidade, se deixa, como que as coisas vão funcionar. Mas nesse meio tempo, os times pequenos precisam sobreviver. E a forma dos times pequenos sobreviverem é fazendo uma boa gestão dessas estrelas, é encontrando as pessoas certas no draft e é trazendo as pessoas certas a partir das estrelas que saem, né? Então, por hora, o Trailblazers conseguiu segurar o Lillard, porque o Lillard é um jogador leal, é um jogador que, por ele, fica ali na franquia até o final, né? É um jogador que tá disposto a fazer isso, mesmo que ele, enfim, não ganhe títulos, apesar dele ter ficado chateado na última temporada, falado que lealdade tem limite e as coisas precisam mudar, mas eu acho que ele tá vendo de fato uma melhora, né? E essa melhora vai se justificar em talvez ele ficar, caso o time seja melhor do que antes e prometa alguma coisa a mais. Mas por hora, não vejo esse Trailblazer chegando aonde o Lillard já chegou, por exemplo, né? Avançando mais do que isso. E eu acho que em um determinado momento da carreira dele, e esse momento tá chegando, tá mais perto do que nunca, ele vai sentir a necessidade de ganhar um título, né? É óbvio que a gente tem grandíssimos jogadores que nunca ganharam um título e que ficaram nas suas franquias até o final, mas também é muito compreensível, Drica, que ele saia depois de tudo que ele já fez pela franquia para ir atrás de um anel. É o sonho da vida desses jogadores. Eu acho que a forma como eles saem diz muito, é óbvio. É preciso haver respeito, transparência, honestidade das duas partes, ainda mais numa relação como é a do Lillard e da diretoria, né, em que, enfim, eles fazem de tudo para que ela continue, mas pode ser que esse momento chegue. De qualquer forma, eu acho que esse Blazers tem um futuro aí nas mãos do Simon, nas mãos do Sharp. Tem um Nurkic que é um veterano, 28 anos, se eu não me engano, ele tem, mas é um baita de um pivô, né? A gente tá cansado de falar do Nurkic. Jogou muito bem pela Bósnia no Eurobasket, arrepiou de fato. Então, assim, é uma equipe legal, uma equipe bacana de assistir. Não tá tão horrível quanto eu pensei que estaria de fato. E eu acho que vai continuar dando uns bons caldos aí durante a temporada, sim. Ah, é isso, né? Sobre o Lillard especificamente, só, né, para concordar com você, né? Ele deu aí umas declarações, mas permanece lá, né? E como você falou, existem, claro, vários grandes jogadores que não venceram títulos, né? O Chris Paul tá aí ainda tentando, mas tudo indica que vai entrar pra lista também. Mas como você falou, né? Ele já provou a lealdade dele. O Lillard poderia ter saído já do Blazers, poderia até ter vencido um título, não sabemos. Mas ele permanece lá, né? O McCollum saiu, que era aí o Robin dele, e ele permanece lá. Mas se ele decidir sair um dia, a maneira como ele vai sair, como você falou, diz muito, né? O Russell Westbrook saiu do. Desculpa tocar nesse assunto. Mas o Russell Westbrook saiu do OKC e saiu muito bem, né? A torcida continua amando ele, a comunidade ama ele tem vários trabalhos lá e tudo bem, né? O problema é a maneira com que alguns jogadores escolhem sair dessas franquias, né? Não acho que seja o caso do Lillard, né? Ele já disse inúmeras vezes que a casa dele é Portland, aquela coisa toda, então não o vejo sendo, sei lá qual palavra usar, mas enfim, né, saindo, chutando aí a porta e pau da barraca e indo embora. Não acho que vai ser dessa maneira, se é que um dia ele vai sair de lá, né? Como você disse, tem muitos jogadores que escolhem ficar numa franquia, tentar até o final ganhar títulos com ela ou não, mas escolhem isso, até porque sair para uma outra também não é garantia de vencer títulos, né? Então, o Lillard, se sair, não acho que vai sair de qualquer jeito. E como você falou, o Portland é interessante de se assistir, há uma coisa sendo construída ali. De novo, não acho que vá pegar
posições muito acima no Oeste com todos esses times que a gente já citou aqui, mas para a torcida de Portland, acho que o recado inicial é esse, né? Existe algo ali, dá para acreditar na franquia, que algo vem sendo construído. É como, por exemplo, né? Esses dias eu estava conversando com amigos, fazendo um comparativo aí, né? Quando ainda estava 0-5 Lakers e Orlando, os torcedores do Orlando não vai a lugar nenhum, não vai a lugar nenhum. Mas é um time que assim, é legal de assistir, existe um futuro sendo construído ali, então acho que é esse o recado que fica também pro Portland, né? E com a cerejinha do bolo aí, que é o Damian Lillard. Nos surpreende nesse começo de temporada, nos surpreende, mas é legal quando esse tipo de coisa acontece, né, Agatha? Exatamente, Drica, é bem bacana e é pra isso que eu vivo, né, como uma grande Errar, torcedora errar apostas. para errar e para defender os mercados pequenos, né, defender a forma como a gente sobrevive ano após ano dentro de uma liga cruel para os mercados pequenos. Mas vamos aos fatos? Vamos Vai, traga seus fatos. Vamos lá, Luka Doncic, né? Eu tinha que falar do meu tesouro, porque já fazia um tempo que eu não falava. Ele é o primeiro jogador da NBA a marcar mais de 30 pontos nos primeiros 7 jogos desde o Will Chamberlain em 61, tá? Uma estatística tranquila, né? Mas aí você me pergunta, tá, quantos jogos seguidos o Will Chamberlain tem, Agatha? 23. Não vai chegar, porque, né, o Will Chamberlain é sempre aquele cara que a gente olha os recordes de estatística e fala, não vai bater. E, de fato, muito difícil do Luka fazer mais aí 16 jogos com mais de 30 pontos, mas ainda assim é um feito maravilhoso para um moleque de 23 anos, né? Numa liga que a cada dia mais sobe aí de patamar. Outros fatos importantes no qual o Luka Doncic faz parte. Teus Quando a gente fatos são soma fatos do Luka Doncic, no caso, né? Quando a gente soma os pontos por jogo, rebotes por jogo e assistências por jogo nessa temporada, o Luka tem somados 54, né? O Antetokounmpo tem somados 51,3. São os dois principais jogadores nessa somatória. E ninguém mais do que eles tem 45 de somatória. Então estão isolados aí na liderança, Luka Doncic sendo o principal jogador da temporada até agora e, inclusive, o jogador para quem eu apostei o MVP. O episódio de palpites não me deixa mentir. O homem veio, Drica. O homem veio pro MVP. Se vai conseguir, eu não sei. Mas que ele tá começando bem, tá. Ok? Mais um fato? É do Luka Doncic de novo? Não é de Luka Doncic. Apesar Senhor. de ter Luka Doncic na estatística. Vai. Eu tenho mais 2 fatos aqui, tá? Vamos falar desse, de jogadores a ter uma média de 20 pontos, 6 rebotes e 6 assistências antes de fazerem 22 anos. Temos Magic Johnson, LeBron James, Luka Doncic, LaMelo Ball e essa temporada, por enquanto, Cade Cunningham, tá? Então, Cade Cunningham, a gente já sabe que é uma realidade, né? É de fato a pick 1 da temporada passada, é sim uma realidade, é um baita jogador, conseguiu se adequar à NBA, tal qual o Paulo Banchero vem fazendo essa temporada, mas tá colocando essa estatística legal aí, vamos ver se isso perdura, né? E pra finalizar, queria falar dele, um homem que destruiu o seu time ontem, Donovan Mitchell, né? O Spider nessa temporada, ele tá fazendo career highs em pontos por jogo, assistências por jogo, steals por jogo, bloqueios por jogo, career high em field goal e career high em porcentagem de 3 pontos, além de liderar a NBA no clutch. Será que encaixou o homem lá em Ohio? Eu gostaria de dizer de nada aos torcedores do Cavs, porque o Boston Celtics contribuiu muito para essas estatísticas aí, né? Nesses 2 jogos. Cara, esse time do Cavs tá muito bom, né? E foda, né? Porque ele acabou com o meu time ontem, mas o Garland também, né? Voltou ontem com o olho ainda inchado, o homem, e ele virou, sei lá, né? O MVP da temporada ontem contra o Celtics, mas ok. Encaixou, né? Encaixou muito bem. Tem algumas coisas que eu acho que podem ser pontuadas nesse Cavs, mas aí a gente deixa para um outro episódio aí para falar especificamente disso, mas
veio, né? Veio pro jogo. Ele tá animado, né? Com o novo time, jovens talentosos ao lado dele. Ele tá no gás. Tá jogando muito. Mas eu gostaria de dizer aqui apenas, né, para contribuir aí com essa discussão, que tem um outro jogador que tá jogando no nível MVP, um tal aí de Jason Christopher Tatum, tá? Só quero deixar essa bola aí no ar. Você fale o que você quiser, mas que o homem tá jogando num absurdo, você mesmo disse, né? Então, só essa minha contribuição. Eu acho que eu até comentei, né? Se eu não comentei, finge que eu comentei aquela. Mas que o Tatum e o Luka, eles iam ser os 2 jogadores que brigariam por MVP nos próximos anos, né? Acho que com a adição do Ja Morant, são os 3 jogadores que Agatha, lideram essa... Oi? Agatha, atenção. Eu adoro quando acontecem coisas assim no meio do Diga, episódio. diga. Adrian Wojnarowski acabou de twittar. Os Nets Uia. suspenderam Kyrie Irving. Apenas isso. Ele soltou isso e sumiu. No meio do episódio, a gente tem que... Ó, você que é ouvinte, acompanha uma notícia em tempo real. E aí, assim, mais uma, né? Mais uma, Adri. A gente tá fazendo um episódio sobre isso. E aí eu não sei nem o que dizer pra pessoa que está nos ouvindo nesse momento. E principalmente para o torcedor do Brooklyn Nets. Como sentir, né? Esse momento. Um time que de fato deu errado, né, Drica? Quando começa errado, é muito difícil terminar certo. Não tem o que fazer. Começou errado, vai terminar errado. Fizeram da forma errada e é isso. Você chama um jogador maluco pra jogar no seu time, é isso que vai acontecer. Mas voltando ao... Você quer falar alguma coisa sobre essa situação? Ai, eu vou deixar só a minha risada. Porque, cara, é foda, né? Com todo o respeito devido aí com o termo utilizado. Porque o Kyrie Irving, ele, como você disse, né? Ele é um cara que ele destruiu vestiários, no plural, né? Eu falo com conhecimento de causa, com lugar de fala aqui, que Kyrie Irving é um ser humano tóxico. É um jogador foda, habilidoso, talentoso, tudo que é oso aí que vocês puderem imaginar é. Mas ele é um cara tóxico. Ele, ano passado, na temporada passada, ele já prejudicou o Nets, assim, sobremaneira, né? Porque ele simplesmente não queria se vacinar. Aí agora fica fazendo comentários antissemitas, inclusive tem uma foto do último jogo, do jogo de segunda-feira do Nets, maravilhosa, né? Porque vários torcedores compraram os ingressos do ladinho da quadra, com camisas, bonés, agora eu não lembro, lute contra o antissemitismo, sei lá, e não lembro agora exatamente da frase que estava colocada, acho que era essa, né? E ele tá bem do lado, assim, então, ele é um cara tóxico, né? Completamente louco, e agora a gente tá esperando aí os próximos passos da fofoca, e se vier mais eu continuo, agora pode concluir, se vier mais fofoca do hoje eu paro você de novo. Isso me faz acreditar, Drica, de certa forma, que o Tsai tentou conversar. Ó, o Suns acabou de postar, o Shams acabou de postar que o Nets suspendeu o Kyrie por pelo menos 5 jogos sem pagamento, tá? Não vai cair salário pro homem. Saiu o statement também do Nets, né? Falando ali que ele precisa entender, né, sobre o perigo das palavras e das ações dele, blá blá blá. Então foi realmente por conta, não vou ler aqui todo o statement, tem 4 parágrafos, mas foi realmente por conta das últimas declarações dele e além de ser suspenso, vai lá conversar com o Adam Silver, né, na semana que vem. Pois é, então é isso. Terminar esse episódio falando de Jason Tatum, que vem sim pra MVP essa temporada, tá, Drica? E está com 30 pontos por jogo, 8 rebotes e 3,9 assistências. De fato, isso nos diz que o homem precisa passar essa bola, né? Mas eu gostaria de defendê-lo aí nessa situação também. Ele aprendeu muito a isso, né? Eu até comentei isso no último jogo, como assim, como uma pessoa que acompanha a evolução dele há 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 6 anos, indo pro 7º ano, Passa né? rápido, né, Meu menina? Deus, Vendo essas guria, crianças. era uma criança. A NBA Brasil, inclusive, fez um vídeo da evolução dele. Era uma... Meu Deus,
um nenê. Enfim, para quem acompanha, né, ele desde o começo, é muito bacana ver a evolução dele como playmaker, como passador, como defensor. Ele vem evoluindo muito, né? Na temporada passada a gente até comentou sobre isso, né? Sobre como ele tinha de fato vestido esse papel, né? Trazido essa responsabilidade para ele, entendido de fato que ele é o franchise player e que ele precisa, né, distribuir, ser o cara também que pensa o jogo, e ele evoluiu muito isso, né? E contra o Cavs teve uma bola especificamente, assim, que sintetizou muito isso. Ele estava debaixo da cesta. Em outros momentos ele teria tomado uma decisão burra de ir pra cima do. Não lembro se era o Garland ou se era o Mobley, eu não lembro quem é que tava na marcação dele, mas ele teria feito isso. Mas não, ele levantou a cabeça, enxergou o jogo, passou a bola, cesta de 3 do Horford. Então, assim, ele tem evoluído muito e é muito bacana ver isso. Eu falei que o Brown também viria para uma temporada de MVP ontem, ele não jogou bem, mas os outros jogos ele tem jogado pra caralho, e esses dois ainda. Muito se falará desses dois, de novo, né? E só para dar aquela cutucada final aqui no meu comentário sobre JJ, tinha muita gente que dizia que os dois não jogavam bem juntos, né? É foda. É cada coisa que a gente tem que ouvir que, olha, às vezes é melhor ser surdo, né? Complicado, Drica. Eu li o statement agora. Aproveitar que esse episódio vai sair agora, né? Provavelmente vai ser o primeiro podcast a soltar, porque aconteceu durante a gravação. Eu dei uma lida nos 3 parágrafos. E o que eles falaram, né? O Brooklyn Nets falou que durante os últimos dias eles estão tentando por diversas vezes conversar com o Kyrie para fazer com que ele entenda a problemática das frases e das ações que ele tomou com relação aos últimos acontecimentos antissemitas. Isso, desculpa aí. É que a gente fica nos 2 idiomas, fica complicado. E aí, eles falaram que, obviamente, eles acreditam que o importante é se educar com relação a isso e que a maneira correta de resolver essa solução, essa questão, seria pedir desculpas publicamente. Hoje, o Kyrie teve uma oportunidade, durante o Media Session, de falar sobre isso. E ele se recusou em pedir desculpa e, mais do que isso, em falar que ele não tem pensamentos e crenças antissemitas. Ele se recusou em falar isso. E disseram também que essa não foi a primeira oportunidade que eles deram para que ele pudesse fazer isso na mídia, né? E, por consequência, ele está suspenso. E ele continuará suspenso, o que eles disseram aqui, ele continuará suspenso sem pagamento até que ele satisfaça uma série de objetivos para remediar as coisas que ele fez. Então, enquanto ele não pedir desculpa, enquanto ele não falar que ele tá errado, pelo que deu para entender nesse statement, ele não volta a jogar. Eu acho, assim, baita, né? Baita atitude do Nets. O Nets já havia nos surpreendido lá atrás, né? Quando o Kyrie Irving começou com essa patifaria aí de não se vacinar. De novo, uma atitude que era necessária, né? Do Nets. Mas, coitados, são ingênuos, né? Acreditando que ele vai fazer medidas corretivas, enfim. Ele já se provou ser um cara que, né? Se recusando a falar, a se desculpar, enfim, ele mostra de novo que ele é um cara que não vai se curvar, né? Eu acredito nisso e eu vou nisso até o fim. Foi o que aconteceu com as vacinas, né? Ele inflexível, né? E é complicado porque a inflexibilidade dele prejudica muito mais gente do que só ele. Se fosse uma inflexibilidade, eu não quero falar, mas o problema é meu, eu sou um babaca. Beleza, mas ele já prejudicou o Nets na temporada passada por não se vacinar. Anteontem ele deu uma declaração falando que ele pretendia jogar todos os jogos, e aí de novo ele tá se recusando a pedir desculpa por uma coisa que é bem óbvia. Quando a gente olha aqui para Nova York, Greenwich é um bairro de Nova York onde tem, acredito eu, a maior população de judeus fora de Israel. Brooklyn é um bairro, um lugar, uma cidade muito judia. Tem muito judeu, de fato, que vai assistir os jogos do Brooklyn. Então, assim, não cabe espaço dentro dessa franquia, dentro dessa cidade, para esse tipo de declaração, esse tipo de fomento de preconceito. Então,
Brooklyn Nets fez o que deveria ser feito. Eu achei que não faria, inclusive, eu acho que essa notícia veio pra mim pra eu ser como uma surpresa, né? Mas provavelmente foi isso que aconteceu. Quer dizer, provavelmente não, foi isso que aconteceu. Os caras tentaram de novo falar, Kyrie, fala que você não é antissemita, fala que você só fala isso, sabe? Não é pedir pro cara se converter. Só fala que você não tem esses pensamentos, pede desculpa por ter compartilhado um filme, um documentário que tem esse viés, só isso, para não prejudicar você, o time e a comunidade. Mas aparentemente o Kyrie, ele é insensível ao que acontece ao redor do umbigo dele, né? Se ele não quer, ele não faz. E quem é prejudicado com isso, que lute. Basicamente isso, Deca. Não tem mais muito o que a gente falar, né? Não tem, né? Ele é um cara problemático em vários sentidos, né? De novo, é um baita jogador, extremamente talentoso e tudo mais. Mas a NBA e uma posição em que esses caras estão, só isso não basta, né? É inadmissível que ele faça comentários, ele não admita que tem algo errado no que ele fez. E como você disse, né? Você tá aí, você sabe muito melhor do que eu, né? A questão da comunidade. Cara, pelo amor de Deus, a gente tá em 2022, sabe? Se bem que, né, o cara que acredita na Terra plana, o que eu vou dizer, né? A gente tá em 2022 e o cara acredita que a Terra é plana. Mas é uma coisa muito problemática, né? A gente tá falando de um problema aí de uma questão histórica, de crime, de preconceito, e enfim. E ele tá numa posição de relevância, de poder, e é aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Agatha? Esses caras, eles precisam entender o impacto e o poder da imagem e das coisas que eles falam. E é como o Nets disse aí no comunicado deles, né? Tentaram fazer ele entender, né, o impacto das palavras dele, o poder das palavras dele, e ele não entende, ele se recusa, simplesmente se recusa ao mínimo do que ele deveria fazer, sendo um cara como Kyrie Irving dentro da liga. Então, assim, o Nets está certíssimo. E, assim, 5 jogos e vai continuar suspenso. E vai continuar. O Nets, ele provou, né, no episódio da vacina que ele toma uma atitude e ele mantém, né? Pelo menos até um certo ponto. E o Kyrie Irving, aparentemente, não tá nem aí com nada. É isso, né, Drake? A gente fica por aqui, tal qual o Kyrie Irving, né? Mas a diferença é que a gente volta semana que vem e ele não. Ótima sacada. Eu acho que é isso. Então, né? Mais uma vez a gente prometeu antes de começar a gravar que seria um episódio curto e aí de repente me cai essa bomba durante a gravação. É isso, né? Vamos ver o que acontecerá aí na próxima semana e até semana que vem. Aliás, semana que vem, quinta-feira, dia tradicional do nosso episódio, é meu aniversário, tá, querida? Então pode começar a pensar aí num tema que seja para me alegrar, tá? Pensa num tema, meu Deus, vou quebrar a cabeça, eu não sei do que eu poderia falar. Essa bucha é sua essa semana. Pense num tema que me agrade, ninguém vai nem imaginar do que a gente vai falar na semana que vem. Mas é isso, então. Uma boa noite a todo mundo.